Está todo mundo participando. CNED. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Aqui é o pastor e psicólogo Gil Dias e eu tenho um convite especial para te fazer sobre o nosso Congresso Nacional de Escola Dominical, CNED, que vai ocorrer do dia 13 ao dia 16 de março de 2025, com as inscrições já abertas pelo site cined.com.br, na nossa sede das Assembleias de Deus do Belém, em São Paulo. Te convido para essa data, agenda essa data, guarda essa data. Nessa oportunidade, eu vou estar ministrando 2 fóruns sobre depressão e ansiedade entre adolescentes e como tornar a igreja um ambiente acolhedor para o portador de necessidades especiais. Te espero lá do dia 13 ao dia 16 de março de 2025. Deus te abençoe, faça já a sua inscrição. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. Autenticidade. Um antídoto contra as paixões deste mundo. Querido professor, querido superintendente da escola dominical, queridos alunos, paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas de jovens da nossa casa publicadora. E nesse trimestre estamos estudando sobre a autenticidade, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Estamos na lição de número 8. Especificamente nesta lição, estaremos estudando sobre autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Um antídoto contra as paixões deste mundo. Nós temos o nosso texto principal, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Temos também o nosso resumo, que diz que a amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. Nosso texto bíblico está no texto de Tiago, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 7. Chegamos ao capítulo 4 do nosso estudo da carta de Tiago. E é importante que você, professor, foque bem com os seus alunos os objetivos desta lição. Você precisa compreender, explicar e destacar. O quê? Eu preciso compreender a necessidade de resistir às paixões deste mundo. Eu preciso explicar as consequências das paixões desse mundo. E eu preciso, juntamente com eles, destacar a importância da submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. Você, querido professor, precisa tratar com seus alunos algumas questões. Por exemplo, converse com eles, explique aos seus alunos que a amizade do mundo, biblicamente, é considerada um adultério espiritual. Por quê? Porque trata de infidelidade aos seus votos, aliança feita com o Senhor, o nosso Deus, e a nossa promessa de devoção a Ele. Ela envolve a aceitação das atitudes do mundo e dos seus valores, costumes e prazeres. São costumes profanos, modos corruptos, e Deus não aceita essa amizade com o mundo. Portanto, a amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. Você não pode servir a 2 senhores, e a lição trata sobre isso. Tiago ele vai iniciar esta epístola com uma profunda reflexão
sobre a fonte das contendas e os conflitos entre os crentes. Ele aponta que esse problema dessas contendas e conflitos não são externos, mas se originam nos desejos egoístas e das paixões que surgem dentro de cada pessoa. Então, a busca incessante pela satisfação pessoal longe de Deus é um caminho que leva à destruição e ao afastamento espiritual. Desta forma, é necessário que venhamos a compreender a verdadeira natureza desses desejos para podermos combatê-los. Então você precisa perceber, nós já falamos isso em outras lições, você precisa perceber, assim como tratado em outras lições, que a fonte primária dessa cobiça, dessa maldade, das práticas ruins, está em um coração caído e pecaminoso e que se inclina para o mal. Por isso, precisamos nos submeter a Deus, à graça de Deus, em Cristo Jesus, para que pelo poder do Espírito Santo possamos sobreviver a este mundo mal, nos sujeitando ao Senhor, vivemos uma vida para a sua glória. E aí nós encontramos já o antídoto contra as paixões deste mundo, esta submissão ao Todo-Poderoso. Então você tem muito assunto para tratar com os alunos durante esta aula. O primeiro ponto da lição fala sobre resistindo às paixões deste mundo. Resistindo às paixões deste mundo. Tudo isso surge quando você descobre da onde vêm esses desejos, como eu disse, do seu coração. Conflitos e disputas que há entre nós. Quando não consegue o que deseja, pessoas naturais, malignas, pessoas materialistas, acumuladores, quando não consegue o que deseja, luta com as armas carnais para satisfazer o seu eu. E somente o Espírito Santo é quem pode nos ajudar a ter uma vida piedosa, simples, sem exagero, sem egoísmo, mais devotada a Deus e menos materialista e distante dos conflitos e das disputas. Segunda coisa nesse primeiro ponto é que ele vai tratar sobre problemas com falta de respostas na oração. Isso é muito interessante, porque nos versículos 2 e 3, Tiago explica porque muitos dos nossos pedidos de oração não são atendidos. Muitas vezes não recebemos a resposta do Senhor porque não buscamos a aprovação dele. Fazemos orações egoístas, consumistas e queremos algo apenas para satisfazer a nossa vontade. E Tiago diz claramente, vocês pedem e não recebem, versículo 3, porque pedis mal para os gastardes em vossos deleites. Tiago fala isso de forma muito clara. Então, muitos problemas de falta de resposta na oração é porque as orações são mal feitas. São mal feitas por quê? Porque elas não são feitas visando a glória de Deus, visando os propósitos eternos de Deus. Muitas orações são frutos de uma natureza pecaminosa e de desejos egoístas. E se Deus atender esses desejos egoístas, não estará nos fazendo bem, estará nos fazendo mal. E, obviamente, que Deus não faz mal a ninguém. Nosso terceiro ponto, esse terceiro subponto, ele vai falar sobre uma vida prazerosa. Como viver uma vida prazerosa de serviço ao nosso Deus. É errado desejar uma vida prazerosa? Pergunte isso aos seus alunos. Pergunte aos seus alunos se eles acham errado progredir na vida, ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter um bom veículo. Pergunte a eles se é errado ter uma vida prazerosa. O que eles acham disso? Ora, não é errado querer ter uma vida prazerosa. Não é errado querer ter um bom emprego. Não é errado ser um empreendedor. Não é errado querer ter boas casas, usar boas roupas,
não é errado de forma nenhuma. Como Pai, Deus deseja nos dar boas dádivas. Versículo 7, Tiago nos diz isso do capítulo 1. O que não podemos é desejar ter amizade com o mundo às custas da desobediência ao Senhor. O que não podemos é querer ter essas coisas e não termos um relacionamento com o nosso Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o desejo de estar diante de Deus, o desejo de servir a Deus, precisa ser maior do que todas as outras coisas. E essas coisas nos serão acrescentadas. No versículo 4, Tiago usa a metáfora do adultério para descrever a infidelidade espiritual, a amizade com o mundo, ou seja, com os valores do mundo. A busca pelos prazeres mundanos é vista como uma traição ao nosso compromisso com Deus. Quando o crente assimila os valores deste mundo a respeito do dinheiro, da fama, do sucesso, quando o crente admira e assimila as redes sociais cheias de filtros, vidas programadas para parecerem perfeitas, homens e mulheres vivendo nababescamente, homens e mulheres vivendo uma vida de prazeres humanos, sexuais, orgias, e afastando-se do seu Criador. Tem no final do dia, no final da semana, no final de uma noitada, apenas dores, angústias, perturbações e problemas que muitos levarão por toda a sua vida. Ora, tal pessoa que tem os seus prazeres neste mundo e não em Deus, não terá as suas orações respondidas. Por quê? Porque está distante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí uma pergunta a você, aluno, ou a você, professor, para fazer aos seus alunos: como está o seu coração? Para onde se inclina o seu coração? Não permita que seu coração seja manchado por valores deste mundo. Nós temos agora o segundo ponto desta lição: as consequências das paixões deste mundo, que é a inimizade com Deus. Ignorar o zelo de Deus. No versículo de número 5, Tiago afirma que o espírito humano, que foi dado originalmente por Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 7, se encontra uma situação de rebeldia depois da queda contra o seu Criador. Herdamos de Adão e Eva a natureza pecaminosa e caída, que é naturalmente contrária à vontade de Deus, que é santo. A nossa velha natureza, ela é odiosa, ciumenta e ávida pelos prazeres deste mundo. No entanto, o amor divino, ele é capaz, e somente o amor divino é capaz de transformar a vida daqueles que humildemente aceitam o perdão de Deus e iniciam um relacionamento pessoal com o nosso Deus pela fé em Cristo Jesus, o Senhor. Então, as consequências das paixões deste mundo é ignorar o zelo de Deus. Deus tem um zelo para conosco, Deus nos ama, e quando você se embaraça com as questões deste mundo, você acaba por ignorar este zelo de Deus para com as nossas vidas. E isso também tem como consequência, você tem o orgulho que surge dessa natureza ou desse relacionamento com Deus. Inclusive o próprio Tiago fala sobre essa questão de ciúmes, e há uma discussão no texto original sobre este ciúme, e na página 102, 103 e 104 do livro de Apoio, eu apresento a vocês algumas discussões possíveis sobre esse entendimento de ciúme, o que dá para entender sobre este ciúme nesse texto. Dessa forma, o significado, apenas para lhe incentivar a dar uma buscada mais sobre o significado desse texto que fala sobre ciúmes, dessa forma, o significado desse texto
pode ser compreendido que, abre aspas, embora Deus tenha nos dado vida em razão de nossa natureza pecaminosa, somos repletos de desejos invejosos. Mas o Senhor é quem cuida e quem trata pela presença do seu Espírito em nós. Porque se pelo Espírito mortificar as obras da carne, certamente vivereis, nos orienta a palavra de Deus. Nós temos ainda sobre o distanciamento de Deus, né, que as consequências das paixões do mundo nos afastam de Deus, nos afastam das coisas de Deus, nos afastam de ter prazer no Senhor. E é um engano, é como o uso de drogas. Pessoas que usam drogas vão usando outras vezes, buscando a mesma sensação prazerosa da primeira vez. E nunca mais conseguirão, porque é um engodo, é uma mentira. Então, o pecado e as paixões deste mundo têm como consequência para nós ignorar o zelo de Deus, orgulho e distanciamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em terceiro lugar, o terceiro ponto desta lição vai falar sobre submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. E aí Tiago vai dizer claramente que nós podemos resistir ao diabo, mas para isso precisamos sujeitarmos-nos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como vencer as tentações? Como vencer os desejos desenfreados da natureza humana? Como vencer isso? Assim como as placas de trânsito orientam os que transitam pela estrada, Tiago dá a instrução necessária para chegar ao final da estrada ou da jornada cristã de uma forma correta. Assim, Tiago nos convida para submetermos a Deus e resistir ao diabo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. No texto grego, Tiago utiliza uma palavra que transfere a ideia de uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. É o mesmo termo que Lucas utiliza quando descreve que Jesus, aos 12 anos, era submisso a Maria e José. Ou seja, submeta-se a Deus como seu pai e aquele que sabe o que é melhor para a sua vida. Esse texto é direcionado às pessoas que, ao que parece, estão cegos por causa do orgulho. Mas a submissão a Deus é o primeiro passo para vencer as tentações e os ataques do inimigo. Submissão e humildade é o nosso segundo subponto, deixa que ser o ponto da nossa lição. No capítulo 4, versículos 6 e 10, Tiago destaca a necessidade da humildade como parte integrante da submissão a Deus. Isso fala da necessidade de sermos humildes. Não há nenhum tipo de necessidade do orgulho. O crente deve reconhecer que a autoridade que temos para lutar contra o inimigo vem de Deus, não vem de você. Você não pode resistir às paixões deste mundo por conta própria. Você não pode resistir ao mundo, à carne e ao diabo. Esses três inimigos da jornada cristã. Você não pode resisti-los por conta própria. Não é possível, mas a ação de Deus em você. Você pode vencer o mundo, a carne e o diabo. Submeta-se a Deus humildemente. Reconheça que você, por você mesmo, não pode produzir nada de bom. Mas se você se submeter a Deus, ao senhorio de Cristo, a glória de Cristo se manifestará sobre a sua vida. Submeta-se a Ele, o controle da sua vida. Como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sujeite-se a Deus, submeta-se a Ele, e você vai poder vencer as lutas desse mundo, as angústias desse mundo, as tentações desse mundo, e vai poder ter uma vida que glorifica o nome de Deus, uma vida autêntica. Então, quando você se submete a Deus, concordando com Paulo, você está tendo uma renovação da sua mente, não se conformando com este mundo, mas transformando-se, renovando-se pela renovação do vosso entendimento. Devemos nos submeter a Deus. Então pense.
e pergunte para os seus alunos: existe alguma área de sua vida em que você está permitindo que os valores mundanos influenciem suas decisões e ações? Existe algum lugar da sua vida que você precisa submeter ao senhorio de Cristo para poder vencer essa tentação? Submeta-se a Cristo. Então esta lição, ela nos desafiou a compreendermos os perigos da amizade com o mundo e as consequências de nos tornarmos inimigos de Deus. Sujeite-se a Deus e você viverá uma vida autêntica, uma vida forte. Você terá um antídoto contra as paixões deste mundo. Deus te abençoe e abençoe a sua casa.